Olá, olá. Bom, sejam bem-vindas aqui ao canal. E hoje vamos falar sobre decisões emocionais. E vamos arrumar comigo e vamos nessa jornada conversando e falando mais um pouquinho a respeito. Primeiramente, vamos hidratar a nossa pele. Muitas perguntas me fazem da seguinte forma: se eu estou Estou solteira. Sim, estou solteira. Hoje a vida, ela me faz perceber do que eu sou, do que eu já fui. E ela me faz me perceber que diante de muitos obstáculos, escolhas que foi feitas, que a tua intuição às vezes de pensar, nossa, você tem um olhar diferente para algumas pessoas que não são legais, não são do bem, vamos dizer assim, não são de Deus, né? Vou fazer um por aqui, tá? Porque é melhor. E nessa geração de falar, nossa, você é estranha por, por saber como assim você sabe que você sente que não é. Você sente que algo está errado, que algo é ruim, pelo simples fato de você ter vivido. E pelo simples fato de você ter vivido o que nunca foi uma realidade. E ter vivido uma bolha que a gente inventa e a gente coloca na nossa cabeça e na nossa mente inconscientemente. E hoje, na visão que eu tenho, a visão ampla, a visão de paz, a visão espiritual, que tudo tem e serve como aprendizado. Tudo que ficou serviu totalmente como aprendizado para mim. Seguir hoje em frente, seguir hoje em paz, com meu coração em paz, com a minha base, que é a minha estrutura, a minha rocha, o meu Deus. E tá em paz comigo mesmo. Sabe, quando você se sente em paz com você mesmo, que você tem a energia quando tá em Cristo, quando tá no nosso Criador, no nosso Deus. E tudo isso muda quando a gente não celebra mais por aquelas vibrações que é momentâneo, vibrações que gera agonia, que gera emoções que, que não são que não são conscientemente real, verdadeiro, sabe? E a gente tem que ter um alto valor muito alto. Hoje, eu me conhecendo, né? Eu digo hoje, mas digo não na presença de hoje, da data de hoje. Isso foi de um tempo pra cá, tá? Eu não me via como eu era hoje. Eu me via como um silêncio e um silêncio que eu não tinha voz. Eu não tinha voz por diversas situações. Diversas situações que você deixa abrir, né? Você deixa essa brecha se abrir. Até quando você cai em si, que você merece muito mais do que você tá vivendo, né? E quando você cai em si, não é
isso não é desespero, isso não é tristeza, isso não é se humilhar diante ao Pai. E isso sim serve, eu vou contar um testemunho meu muito forte. Quando eu me venci, que eu estava passando por uma situação emocional muito grande na minha vida, né, uma dependência emocional muito grande na minha vida, eu, inclusivemente, eu estava na madrugada, e na madrugada eu estava assistindo o Dave Leonardo, né, quem conhece o Dave, um grande homem de Deus, e Jesus falou comigo. E quando Jesus falou comigo foi muito forte, e na hora que eu me ajoelhei, e ele tava falando tão forte pra eu não sair do barco, ou seja, pra eu não desistir de mim, sabe? Eu não desisti de mim. Não desista, Jéssica, porque você tem um propósito. Você tem um propósito. Isso Jesus falando comigo. Você tem um propósito pra você ter a promessa, você tem a palavra. E onde que eu me ajoelhei e fiquei em oração das 4 horas da manhã até umas 6 horas da manhã. Isso que eu sou muito grata. Sempre Deus envia pessoas de Deus, né? Sempre Ele envia os amigos dele, as ferramentas do Senhor, né? E eu foi tão rico ali pra mim, foi tão importante a descoberta que eu tive com Deus, com Jesus, né? Que eu falei, meu Deus, o que eu tô passando? O que é isso? Até que quando eu tentei agir pelas minhas próprias, né, minhas próprias decisões, minhas próprias escolhas, aonde que a minha eu do passado, aquela minha eu do passado que era cheia da presença do Espírito Santo, cheia da unção do Espírito Santo, cheia sabe, cheia de fé, cheia de crença de Deus, que vivia evangelizando, que ganhava almas pro Senhor Jesus. Eu me vi chorando. E nesse sonho que eu me vi chorando, a minha eu do passado, eu, eu me vi numa cama de hospital. E nessa cama de hospital, meus pais estavam chorando. Tava chorando. E a minha eu do futuro, ela tava completamente brilhando e com muita luz. E me dando a mão, querendo me dar a mão. Tô tentando chorar. E me dando a mão e falando pra mim que tinha uma saída ainda pra mim. E tinha uma escolha ainda pra mim, pra eu escolher. Tinha como eu sair. E foi onde que eu falei que não, chega. Do silêncio do invisível, passei a escolher pela paz, escolher pela luz, escolher ser eu, quem eu sou de verdade. E de verdade, eu falo assim do meu jeitinho, meu jeito, mas um jeito que a cada dia eu sempre peço pro Senhor me moldar, sempre me usar, seja nas minhas redes sociais, onde que eu passar, que Ele sempre possa me iluminar com a sua bênção, com a sua unção, e eu ter sabedoria suficiente para seguir sempre em frente na presença dEle, na presença que me fortalece a cada dia, que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele me achou num lugar no fundo do poço, me achou onde que eu não acreditava mais em mim, e hoje, com a minha fé, e tudo pode naquele que fortalece.
ainda não tenho tudo, né? Como aqui no meu canal eu não tenho toda a estrutura para ser um canal enorme, para ser um canal que tem estrutura de câmeras, o ringue ó, pequeno. Mas eu creio no poder do Senhor. Eu creio que eu falando sobre o que é a minha vida, a vida de uma pessoa. E hoje passar essa mensagem e passar que tem sempre uma saída para mulheres que passam por isso, que passam por dependência emocional, que passam por muitas situações, que tem ainda uma saída. E hoje, esperar ajudar mulheres, inspirando, sempre em, em sair, né? Em ter uma esperança, ainda uma escolha para você mudar, sabe? E o Senhor Jesus sempre vai ser a nossa estrutura, a base, e só mais que toda sou brincalhona, sou, né, brinco, dou risada, assim, mas sempre quero passar a palavra de Deus, né? Como tô falando da minha vida, abrindo minha vida para vocês em questão da experiência que eu tive com o Senhor Jesus, né? E da decisão que eu prefiro ficar hoje só, né? Até que encontrem, venham até mim, um homem de Deus, seja de Deus, seja do Senhor, e a gente ter essa expectativa de quando tem um sinal, a gente se alertar por esse um sinal. É coisa que eu não sabia antes, ou eu deixava passar antes, né? E por estar não, tão cega, sabe? Em questão de muitas situações que tava na nossa frente vendo tudo acontecendo. E quando Deus tira, Ele não tá apenas tirando por punição, tá apenas nos livrando. E hoje eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele já fez na minha vida, faz na minha vida, na minha família. Eu sou muito grata, porque sem Ele eu não sou nada e ninguém na presença do meu Senhor Jesus Cristo, que é sempre minha fortaleza. Ele guia cada meus passos, cada pensamentos. E amanhã, eu sempre falo que eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que Deus tá preparando para mim, o que Deus quer passar para mim. E eu sempre falo que eu não tenho medo dos planos de Deus, que os planos de Deus são sempre bom, agradável, perfeito. E seja sempre a vontade do Senhor, nunca a nossa. Que Ele pode ter certeza que Ele tenha os melhores caminhos, os melhores pensamentos e as melhores aventuras são com Ele, com Jesus Cristo. Eu deixo aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado da maquiagem, que a maquiagem é básica pro dia de hoje, uma segunda-feira, mas porém se arrumando, se cuidando. Você é linda do seu jeito, você é linda no seu corpo, se amar, não se comparar com outras mulheres, mas se compara com você mesmo, sempre acordar, se olhar no espelho e se amar, se olhar e falar como eu sou linda, como eu sou abençoada, como eu sou cheia de luz, eu tenho prosperidade, eu tenho saúde, eu tenho o melhor de tudo, Deus comigo. E é isso, ó,
Não esqueçam de se inscrever no canal. Se inscrevem. Ativa o sininho. Dá um like. Que o WhatsApp, ó. YouTuber vê que aqui é um conteúdo legal. E passa para mais pessoas. E assim muitas mulheres sejam ouvindo essa mensagem. Que às vezes muitas mulheres estão precisando ouvir essa mensagem. E não se esqueçam de comentar o que vocês acharam, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus.